Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Valendo! E tá valendo, porque nós estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, a caverna mais famosa e aconchegante de spoilers de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Todas as semanas, a gente tá por aqui com uma análise crítica cheia de amor ou não das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Nunca é demais lembrar que, assim como o nome já diz, a gente pega pesado mesmo nos spoilers, viu? Então, caso você ainda não tenha ido lá na Amazon Prime Video assistir os filmes A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, recomendamos que assista antes de dar sequência aqui nesse programa. Então, daqui em diante, é por sua conta e risco. Combinado, som? Muito bem, olha, meu nome é Renato Sansão e para me acompanhar nessa dose dupla de nostalgia tenebrosa de Suzanne von Richthofen, trago aqui o nosso oráculo da sétima arte e das investigações criminais, Rodrigo Cunha. Cunha, onde você estava, meu caro, na noite do dia 30 de outubro de 2002, quando a família Richthofen passou a tomar conta de todos os noticiários? E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Rapaz, em 2002, para começar, eu morava em Floripa ainda. Eu acho que eu fiquei sabendo de toda essa história por um jornal nacional na época, sabe que eu nem me lembro bem? Não sei não esse álibi, hein? E olha, temos aqui também a presença do nosso amante do gênero True Crime e líder do ranking do Escape 60 Mundial, o meu, o seu, o nosso Marcudo. Marcudo, você que é sabidamente o membro mais exigente aqui da Caverna do Spoiler. Você foi surpreendido pelos esses dois filmes aqui, cara? Fala pessoal, tudo bem? Olha, pelos filmes em si eu não fui surpreendido, mas acho que a proposta geral é diferente e o resultado é interessante. Muito bom! E completamos o time de hoje com a volta dela, a advogada e presidente de honra da bancada feminista desse podcast, Paula Trevisan. Paulinha, você que fez PUC com a Suzanne von Richthofen e até tomava umas biritas com ela no bar, gostou da interpretação da nossa Carla Dias? Te surpreendeu? Oi, pessoal, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui, principalmente com esse tema que eu adoro. Eu adoro filme policial, série policial, tudo que envolve crime, investigação. E eu vou dizer que a atuação da Carla Dias me surpreendeu pela complexidade do projeto de serem feitos dois filmes com perspectivas diferentes. Mas eu queria ir mais a fundo nesse tema, já no meio do nosso debate. Voltamos após os comerciais, aguardem. Olha, antes da gente mergulhar de cabeça e tudo junto e misturado, a menina que matou os pais e também o menino que matou meus pais, eu faço um convite aqui pra você que tá entrando pela primeira vez aqui no Senta que lá vem spoiler. Acesse sklvs.com.br, siga a gente lá no Instagram e também no seu agregador de podcast favorito para receber em primeira mão todos os nossos episódios. Estamos nos principais agregadores e players e olha só, vamos adorar saber a sua opinião sobre estes e muitos outros filmes e séries, tá bom? Mentira! Isso é tudo mentira! Você... Seus pais não dão sossego, Su. acredita? O que foi, filha? Eu quero morar toda porra! Eu preciso de você aqui. Agora você me entende? A menina que matou os pais. Meu nome é Daniel Cravinhos de Paula e Silva. O menino que matou meus pais. Meu nome é Suzanne Louise von Richthofen. Muito bem pimpolhado. Olha, o negócio é o seguinte. Em 30 de outubro de 2002, portanto há quase 20 anos, o Brasil presenciou um dos crimes mais chocantes e nefastos de sua história. O assassinato brutal do casal Manfred e Marise von Richthofen por sua própria filha, Suzanne von Richthofen, o namorado Daniel Cravinhos e seu irmão mais velho, Christian Cravinhos. O crime aconteceu na casa da família, na região do Brooklyn, na cidade de São Paulo. Teve julgamento transmitido ao vivo, condenou o trio a quase 40 anos de prisão cada e fez parte de inúmeras rodas de conversa e também de teorias da conspiração. Chegou a virar livro escrito por Ilana Kazoy, o Casos de Família, Arquivos Richthofen e Nardoni, e alguns anos depois se tornaria um filme único,
roteirizado em parceria com o menino prodígio Rafael Montes. É importante, é legal falar que a Suzanne von Richthofen, né, que é a única dos 3 que não saiu do regime fechado, o Christian saiu e voltou, ela tentou impedir na justiça o lançamento dos filmes, mas não conseguiu, né? E uma curiosidade, lá pro final dos 2 filmes, aparece uma sala de segurança com um guardinha assistindo um jogo do Corinthians. Naquele dia, assim como nesse fim de semana que a gente tá gravando, o Corinthians ganhou, e naquele caso foi do Flamengo. Sensacional. Ele não ia deixar passar. Curiosidade, pô. Eu só queria falar que a Suzane, de fato, ficou muito tempo no fechado, como o Marcudo falou, mas recentemente ela entrou no semiaberto e está fazendo faculdade de farmácia, pessoal. Então, só pra gente ficar atento aqui nos próximos anos, brincadeira. Mas o que eu queria comentar é que essa parceria da Ilana Casoy com o Rafael Montes é uma parceria muito feliz. Para quem gostou de Bom Dia, Verônica, com certeza tem que checar. Foi o que me despertou a curiosidade. E eu vi, viu, Paulinha, aí pelas redes sociais, que em breve vai ter uma nova produção audiovisual dos 2 sobre o caso Nardoni. Olha só. Bom, o que era para ser um filme acabou virando 2 e eles estreariam no cinema em meados de 2020. Mas, com a pandemia, os filmes acabaram indo para o streaming em leilão vencido pela Amazon Prime Video e estão no catálogo da plataforma desde o finalzinho da semana passada, ocupando inclusive o primeiro e segundo lugares do seu top 10, olha só. E antes da gente ir pro debate em dose dupla aqui, eu vou pedir pro nosso Cunha contar pra gente como é que tá recepção de público e crítica nas internets. Fala aí pra gente, Cunha. Olha aí, Sansa, antes de a gente ir aí pras recepções, né, da galera, de todos os agregadores, cabe aqui uma breve explicação. A Menina que Matou os Pais é um filme baseado, né, totalmente no depoimento do Daniel Cravinho sobre o caso. E O Menino que Matou Meus Pais é a versão dos depoimentos da Suzanne von Richthofen. Como são filmes diferentes, a gente tem aqui também uma situação bastante distinta, né? A gente tem notas diferentes aí nos agregadores. Lá no MDB, por exemplo, são quase 1000 reviews já de cada um dos filmes. Então, A Menina que Matou os Pais tá aqui com a nota média de 6.3. E O Menino que Matou Meus Pais, 6.5. Já no Letterboxd, a menina está com 3 de 5 e o menino com 3.1. E na plataforma brasileira, Filmou, os 2 estão juntinhos aí, empatados com a média de 3.2 de 5. Mas chegou a hora da gente falar aqui do que realmente importa nessa bagaça, que é o quê? A opinião do Senta Que Lá Vem Spoiler. E aí, pessoal, o que vocês acharam dos 2 filmes sobre o caso Richthofen? Quem começa hoje? Deixa eu ver aqui. Paulinha levantou a mão primeiro. Manda bala, Paulinha. Olha, gente, primeiro eu queria dizer que eu gostei dos filmes, de uma forma geral, por trazerem uma nova perspectiva sobre o crime para mim. Eu já tinha lido bastante, eu já tinha acompanhado inúmeras séries e inúmeras reportagens criminais sobre o crime. Então, quando eu assisti o filme e vi aquele início da relação dos 2, como eles se conhecem, como eles desenvolvem a relação, claro, sob perspectivas diferentes. Isso, para mim, enriqueceu a história. Além disso, eu acho que as atuações foram boas, de uma forma geral. Eu acho que, principalmente, o trio tendo que agir de forma dúbia, porque acho que, não sei se todo mundo sabe, o filme foi filmado em 33 dias. Ambas as versões. E os atores contaram que eles tinham que gravar no mesmo dia as cenas das perspectivas diversas. Então, era uma entrada e saída de personagem bem desafiante, para dizer o mínimo, né? Então, eu acho que nesse sentido, eu diria que eu gostei. Agora, se você me perguntar se são produções indispensáveis no quesito criminal e para quem gosta do gênero, eu diria que não. Eu não acho que são super filmes, eu não acho que são fantásticos. Essa é a minha opinião inicial. Então, eu não sabia muito o que esperar dos filmes, então dá pra dizer que a minha impressão geral foi mais positiva do que negativa, né? Que nem eu falei lá no começo, os 2 filmes separados não são memoráveis. Só que esse exercício de ir costurando os 2 é muito legal e é bem diferente, né? Eu fiquei bem atento, tentando analisar os furos, as inconsistências, o que fazia sentido em cada um deles. A produção eu acho que é bem decente, até tirando o escrivão do tribunal que ficava digitando no ar. Tem uns momentos bonitos de fotografia, que nem na praia.
tem o uso do vermelho, né, que pode remeter tanto ao Moro, também à culpa católica, aqui nos filmes do Scorsese. E do roxo, esse é bem importante, porque remete à morte no cinema. Acho que o roteiro é competente, faz a gente olhar para vários lados. E acho que as interpretações são boas, principalmente da Carla Dias, né, que faz a Suzane. O Leonardo Bittencourt é um pouco abaixo, ele faz o Daniel. Mas ele também tá bem, principalmente no primeiro filme. Só o Andreas, que eu achei que ficou fraquinho nos dois, né? Nem tanto pelo ator, mas pelo personagem que é mal desenvolvido. No geral, eu gostei da experiência. O Sansa comentou com a gente que era tipo um Você Decide, e acho que é bem por aí mesmo. E eu não acho que os filmes glamourizem o crime, que é uma questão que algumas pessoas têm apontado. Como eles dizem no final dos dois filmes, né? Foi um evento muito marcante para o Brasil. É interessante observar as características humanas e sociais que estão envolvidas nele, né? E a gente vê muitos problemas de Brasil lá, né? Tem misoginia, tem desprezo por classes sociais mais baixas. Tem uma cena no filme do menino que a família dele vai visitar os Stoffen e a divisão é gritante, né? Tem até direito a empregada, a tiracola e tudo. Enfim, acho que é uma ideia diferente e que vale a pena experimentar. Cara, você sabe que é muito difícil você avaliar um filme assim, uma produção nacional, true crime, né, desse gênero, quando ela vem na sequência de coisas tão boas como Bom Dia Verônica e também o Caso Evandro, né? A gente falou do Caso Evandro aqui nesse podcast, também falou de Bom Dia Verônica, e são produções pra mim, cara, fantásticas, assim, internacionais, feitas no Brasil, mas que fariam sucesso em qualquer lugar. Tenho dúvidas se isso vai acontecer, né, com A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais também. Por quê? E aí é um ponto muito interessante, né? Ele foi concebido para ser um filme só, se tornou 2. Funcionaria no cinema? É a primeira questão que eu coloco. Não sei, né? Porque eu não sei se você compra o ingresso e ganha o outro e vê os dois filmes na sequência, ou se você tem um desconto. Como é que eles iam fazer isso no cinema? Eu fiquei com essa dúvida e não encontrei uma resposta. Você teve uma resposta, Marcudo? Eu cheguei a ver que ia ter um esquema para você comprar e assistir os dois filmes juntos. Ia ter alguma coisa assim, sim. Bom, isso pelo menos resolveria um pouco, né? E gera um bafafá, a galera gosta de falar, é algo diferente. É uma experiência diferente, cara. Você poder ver dois filmes, Marcudo falou bem, você fica comparando uma coisa com a outra, mas no meu ponto de vista, eu esperava mais nuances entre os dois filmes. Já que vocês optaram, ao invés de trazer uma obra única, duas, poderia ter tido mais coisas, né? Eu achei os dois filmes muito parecidos, com exceção da maquiagem da Carla Dias, que tá com molheira, velho, surreal no segundo filme. Inclusive, a respeito da ordem dos filmes, eu vi nas redes sociais tanto a Ilana quanto o Rafael Montes, né, os autores, roteiristas, falando que o ideal é você primeiro assistir O Menino que Matou Meus Pais, que é a visão da Suzane, e depois A Menina que Matou os Pais, que é a visão do Daniel Cravinhos, né? Mas eu esperava mais nuances, mais diferenças, né? Recortes. Claro que você tá no mesmo lugar, então você vai mudar o ângulo da câmera, né? A cara da Suzane, né? Ela é totalmente sombria e maquiavélica em um, e no outro ela é uma menina muito fofinha. Ponto pra atuação da Carla Dias, que tá muito bem. Mas eu esperava mais diferença, eu esperava uma direção também mais caprichada. Quando eu falo de Você Decide, é pelo bom sentido, afinal de contas, você vai decidir qual versão você compra, mas também é num sentido não tão bom, né, na parte da direção. Inclusive o diretor aqui, o Essa, é o mesmo diretor dos dois filmes do Carrossel, né, que são divertidinhos para as crianças, mas para quem espera algo um pouco mais elaborado, para mim faltou. Ainda assim, muito interessante de acompanhar, gostei bastante. Olha, gente, eu tinha expectativas aí bastante baixas para essa produção, especialmente quando eu soube que seriam 2 filmes, né? Assim, como é que eles vão amarrar essa história toda? Tem pano para manga aí para 2 filmes? Eu fiquei me questionando muito. Mas, para mim, de uma forma, assim, geral, os 2 filmes funcionaram bastante. Em especial aí A Menina que Matou os Pais, que eu gostei mais, né, do que a outra versão. Mas, antes de qualquer coisa, eu acho que eles funcionam como filmes, mesmo sem a associação com o caso verídico, né? Isso que eu achei o mais importante aqui. Para mim eles funcionaram ali como um excelente thriller, né? Por mais eu fico tentando imaginar as pessoas de fora do Brasil que vão assistir ou assistiram isso sem conhecer o caso, né? O efeito que isso deve ter tido, deve ser bastante interessante. E o elenco, como vocês já falaram aí também, para mim, se ele não é poderoso, pelo menos ele funciona muito bem
em grande parte das ocasiões, né? Claro que não tem como a gente não reconhecer a superioridade aqui do trabalho da Carla Dias, né? Mas eu só fico triste por estar vendo aí um certo complexo de vira-lata, talvez, sabe? Muita gente simplesmente não valorizando o trabalho que foi feito aqui em relação às duas produções, especialmente criticando, né, que o crime tenha virado entretenimento, ou mesmo que a Carla Dias aqui não deveria ter aceitado esse papel. A gente já está acostumado a ver isso acontecer, né, no Brasil, especialmente em novelas. Muitos personagens de novelas já passaram por isso também. Mas o que a gente tem aqui é uma produção muito legal, que não apenas só inovou, né, no storytelling, mas também soube contar aqui uma história baseada em fatos reais, ainda deixando tudo para a audiência tirar suas conclusões e montar sua própria versão. Isso é o que eu achei mais interessante. E também os takes aqui, né, em cenas específicas, a trilha sonora acaba engrandecendo bastante a experiência, né? Aqui a gente tem versões de clássicos, como Radiohead, Joy Division, temos Rapa, o Surto. Enfim, eu gostei bastante do que vi aqui. E vale acrescentar, né, Cunha, dentro do elenco, como o Alan Souza Lima é a cara do Christian Cravinhos, né? Quando eu vi ele em tela, eu falei, caramba, velho, é igualzinho o Christian Cravinhos, o irmão mais velho, né? Mas eu acho que vale um destaque também, muito, né, velho? Pra atuação do Leonardo Bittencourt, que a Babi me lembra que é oriundo lá de Malhação, né? Ele mandou muito bem como o Daniel Cravinhos. Se a Carla Dias tá bem demais aqui como a Suzane, o Leonardo faz um belíssimo trabalho. A exceção, cara, a minha exceção em relação à atuação fica por conta da peruquinha com a maquiagem, quando a gente tem aquele depoimento da Carla Dias no tribunal. Toda aquela leva, pra mim, é muito pouco factível, né, Marcudo? Não, é bem distante. A peruca é horrível mesmo. Sobre o Daniel, que você falou aí, Sansa, é bem verdade, especialmente quando a gente confronta os dois filmes, tem um alto grau de contraste ali e a gente vê do que o ator é capaz, né? Agora, se tivesse havido somente uma versão do filme, a menina que matou seus pais, né, talvez a gente não estivesse falando isso aqui, né? Pois é, cara, eu achei bem interessante essa construção e isso foi muito bem feito. E aproveitando, né, gente, a comparação aqui dos dois filmes, eu queria saber se vocês gostaram da ideia da gente ter duas visões de filmes separados, ou se vocês acham que se tivesse amarrado tudo melhor, né, numa obra só, seria mais simples e até mais interessante de ver uma obra única, né? Dá pra gente destacar aí grandes diferenças entre um e o outro, né? A gente pode dizer que tem um que é melhor que o outro, como, por exemplo, falou o Cunha, Marcudo? Eu acho que dá. E eu acho que a obra só é interessante porque foi feita desse jeito. Se fosse um filme só, eu acho que ia ficar genérico, né? É nessa divisão que a gente vê as nuances. São dois filmes que contam a mesma história, mas de formas bem diferenciadas, assim. Se fosse ter um só, qual das visões ia ser privilegiada, né? Como que o diretor e o roteirista iam tomar essa decisão? O objetivo dos filmes não é fazer um veredito sobre a história, é mostrar o que os dois lados acusados falam para o telespectador chegar a uma conclusão. Eu acho que os filmes são diferentes, sim. Eu acho que o do menino é mais psicodélico, tem muito mais entorpecente, é mais violento no geral. Aparece muito a cor roxa no filme do menino, que no cinema, como eu falei, é uma cor que indica a morte. Até por isso eu fiquei no final com a impressão de que os realizadores acabam pendendo mais para a culpa da Suzane. Olha, eu concordo bastante com o Marcudo no sentido de que o mérito da produção está no fato de a gente ter ali dois filmes para a gente brincar, comparar e participar de alguma forma, né? E eu vou aqui me permitir discordar um pouco do Sansa. Eu gostei do paralelismo dos filmes começarem e terminarem de forma parecida, o que talvez diminua a diferença entre eles, traz, como disse o Marcudo, um pouco de destaque para as nuances. Porque o que a gente tem que lembrar? Que a história de fazer dois filmes só veio da dificuldade de tentar comportar numa história só os dois depoimentos do tribunal. Porque, né, eles pegaram ali os autos, olharam os depoimentos tanto da Suzane quanto do Daniel, e na hora que eles foram roteirizar, eles falaram, cara, mas tem coisa que é diametralmente oposta. E aí o produtor sacou. Então, eu acho que a gente fica mesmo com essa impressão. Como disse o Marcudo, um filme é mais psicodélico, o do Daniel traz outra versão. Quem que usa mais droga? É a Suzane? É ele? Quem que influencia quem? Quem tem dominância sobre quem? A questão do dinheiro existe, não existe? A questão do abuso paterno existe, não existe? A gente acaba tendo essa dualidade e, como vocês todos já disseram, o Sansa já disse, o Cunha disse, o Marcudo disse, não é sobre achar quem é o mais culpado ou o mesmo culpado, mas sim a visão que cada um deles tem sobre o crime
e a visão que cada um deles foi orientado a dar no tribunal, evidentemente. Tô com vocês aí também. Bom, a decisão de ter 2 filmes é muito legal. Eu não recordo, não sei se vocês vão lembrar aí, mas eu não recordo de outra produção aí pro cinema que tivesse tomado esse mesmo caminho. Fiquei pensando e também não. Cara, eu tentei resgatar, olhar algumas coisas lá fora, mas o máximo que eu cheguei aqui, que foi o que o Sansa trouxe pra gente aqui, foi o Você Decide. Mas o Você Decide era uma coisa muito mais de mudança do final, né, de algum aspecto específico, não da narrativa toda em si. Mas um detalhe aqui específico, né, que eu também vi algumas pessoas falando, o menino que matou meus pais, né, lá no final, ele dá um salto nada crível, né, ali em relação à morte dos pais da Susana. Realmente não convence que ela quer matar os pais, né, que ela tem esse ódio, né, mas inconsistências como essa, né, acontecem mais, a meu ver, no filme O Menino que Matou Meus Pais. Mas essas inconsistências ali, o roteiro ele não consegue fugir de fato, porque os próprios depoimentos eles são inconsistentes, né, especialmente quando a gente está falando da Susana, que é altamente manipuladora. Então, a gente vê um pouco isso acontecer, especialmente nesse filme do menino. Mas, como eu já falei aqui também na abertura do programa, cara, eu achei o contraste entre as atuações ali poderoso demais. Eu acho que isso só enriqueceu o que a gente vê da Carla na tela, né? Então, quando eu assisti o primeiro filme, que foi, eu comecei pelo da menina, ali eu já tinha achado a atuação dela impecável. Tenho poucas vírgulas ali, poucos pontos a falar de forma negativa em relação ao trabalho dela, mas aí eu já sabia o que esperar, né? No segundo filme, eu sabia que ela estaria ali já numa pegada muito mais passiva, e o que me incomodou mais foi esse lado mais passivo dela, sabe? Eu achei muito cachorrinho, pidão, sabe? Demais, muito frágil. Mas também quando a gente confronta ali as entrevistas, né? Especialmente aquela fatídica que rolou lá pro Fantástico, a gente vê, né? Esse comportamento. Ela vestindo aquelas roupas ali de criança o tempo inteiro para parecer uma criancinha inofensiva. Sempre orientada pelos advogados. Exatamente, cara. Então você vê... Esse trabalho é sempre feito. Ela muda o cabelo, né? Você vê a foto, desculpa te interromper, mas você vê a foto do funeral e a foto dias depois, que, né, da uma semana que saiu o mandado de prisão deles, são 2 pessoas diferentes. O cabelo escuro, cortado, o moletom infantilizado, é uma persona mesmo que é criada para o tribunal. Sim, sim. E eu acho que muita gente, né, só vai perceber isso depois que começar a pesquisar e olhar aí esse trabalho que existe, né, no YouTube, ali de todas as entrevistas, a gente tem tudo isso catalogado ali, e aí justifica muito do que a Carla Dias do comportamento dela no filme. Né? Então, foi muito legal. Depois que eu comecei a rever essas entrevistas, mais eu tive certeza que o trabalho aqui da Carla Dias é um ponto de virada na carreira dela, sem dúvida. Cara, eu tô muito com você, porque me incomodou um pouco o fato dos 2 filmes, eles têm mais ou menos, né, 1h25, 1h20, cada um, eles são bem curtos. E praticamente, né, cara, por aí, praticamente 50 minutos em comum, né, que você vê lá as mesmas cenas, as mesmas tomadas, o aviãozinho, né, as cenas com o Andreas, que é o irmão mais novo da Suzane, muito parecidas, e o que muda de fato, realmente são os 2 protagonistas, principalmente a Carla Dias, né, como é que foi o primeiro momento da transa deles, né, que é completamente diferente a história, quem ofereceu o Banza pra quem, completamente diferente a história, e a fisionomia dela, né. Se no primeiro filme, né, que é, no caso, O Menino que Matou Meus Pais, que é a versão da Carla Dias, você tem uma menina inocente, pura, meiga, fofinha, que dá presentes, adula, faz tudo pelo cara. No outro a gente tem a versão completamente oposta, né? No que me fez falta, depoimentos, e pra mim não precisaria de um terceiro filme, nem de um quarto, nem de um quinto, de mais gente. Né? Eu não tô falando que seria o depoimento do Andreas, que é um menino que tá perturbado, né, pela vida inteira, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais dele, mas outras pessoas que conviveram com os 2, que a gente possa ter um entendimento um pouco melhor de visões tão opostas. As visões são completamente opostas, né? Legal pegar a visão de cada um? Legal, mas elas são tão opostas que você fica assim, cara, não é possível que nenhuma e nem a outra estejam certas, deve ter um meio do caminho aí. Quem vai contrapor um pouquinho pra gente começar a pensar, não é bem assim, sabe? Agora, comparando os 2 filmes, a Carla Dias brilha muito, né? Ela consegue fazer o papel da Carla Dias de sempre,
nesse primeiro filme do menino, e o papel de uma Carla Dias completamente diferente no segundo, embora a gente veja mais nas expressões dela do que motivações de fato na tela, né? Eu acho que a gente poderia ter mais flashbacks, mais momentos com os pais, mais exemplos dela querer matar os pais, né? Porque uma coisa é a gente pensar, quer sair de casa, quer ser emancipada, quer mudar de país, tal, mas daí para querer matar os pais, me faltaram motivações maiores, pelo menos do que o filme apresentou pra gente, né? Eu concordo em gênero, número e grau. A Carla Dias, ela destoou, a atuação dela chegou num outro nível, porque eu acho que é muito difícil fazer o que ela fez nesse sentido. Ela até brincou que ela fez 3 personagens. O do filme A Menina que Matou os Pais, o personagem do filme O Menino que Matou Meus Pais e a Suzane mais velha, que é comum aos 2 filmes. Ela falou, foram 3 trabalhos de estudo de personagem. Então, realmente, eu concordo que ela foi muito bem. Muito bem. E, mais uma vez, entender que a produção, apesar de ter sido feita de uma forma muito rápida, alcançou o objetivo. Todo mundo ficou debatendo. E aí, o que será que aconteceu? Gente, faz praticamente aí 20 anos que a gente debate o caso Richthofen e a personalidade ao mesmo tempo preocupante, né, e instigante aí da Suzane, né? Depois de ouvir a versão dela e do Daniel Cravinhos sobre aquela noite fatídica, eu queria muito ouvir a versão de vocês. O que vocês acham que de fato aconteceu para desembocar no assassinato do casal Richthofen? Qual é o veredito de vocês para esse caso? Conta aí, Cunha. Na minha opinião, eu acho que é muito uma terceira via aí, né? Algo que a gente muito está precisando de uma forma geral no Brasil, mas nesses 2 longas a gente vê isso também. Para mim é um caminho do meio, o que deve ter acontecido, sabe? Eu acho que tem um pouco... eu não consigo, cara, ver... ali, a Suzana é uma manipuladora tão poderosa, né? E que sim, influenciou demais ali nos Irmãos Cravinhos, mas eu acho que também em relação a eles, né... tem uma certa dose, né, assustadora de frieza, cara, nos irmãos, né? Então foi muito necessário que tivesse isso, né? Porque chega a ser uma coisa não crível quando você começa a analisar de uma forma racional, sabe? Assim, mas peraí, como assim ela vai manipular um cara? Pô, mas por amor ele faria isso? Assim, puta, não, cara, tem limite, sabe? Eu começo a fazer um extremo aqui na minha cabeça de um caso desse acontecendo comigo, assim, cara, é impossível, sabe? Não importa o que eu estivesse sentindo por uma pessoa, sabe? Continua sendo nada crível para mim, né? Então eu acho que sim, demandou muito do lado ali do Daniel e do Chris, uma frieza muito, muito grande, né? Então havia isso também, e aí é como o Marcudo trouxe aqui pra gente também, né? Em relação aos 2 filmes, tem momentos que a gente tem consumo de drogas vindo de um lado, depois vindo de outro, a gente não sabe, né? Então, a meu ver, né, se é para dar um veredito aqui, Suzana realmente, né, teria sido a pessoa aqui que mais influenciou nesse crime, mas temos ali um power trio. Do you have the time to listen to me whine? Não tem jeito, cara, não tem jeito. Mas sim, especialmente vendo as entrevistas, depois você vê o poder que ela tem de manipular, né? É algo parece que quase sobrenatural, né? Os olhares dela, né? E aí de novo a gente traz aqui a Carla Dias, como ela conseguiu emular isso, né? Então tem tanta entrevista, tem uma entrevista dada, concedida também para o programa do Gugu, né? Onde ela demonstra demais essa manipulação dela, né? Quase é muito assustador ver isso. Então, como eu estava falando aqui um pouco antes, mas será que ela conseguiria manipular alguém a esse nível? Poxa, quando você começa a ver essas entrevistas, né? Então você começa a ver também que, talvez sim, né? Então sim, cara, o veredito, pra mim, não há dúvidas. A Suzana influenciou demais, né? Mas também não tem como tirar os outros 2 da equação aqui. Eu acho que o filme ele coloca muito, até o Chris e o próprio Daniel, como inocentes na maior parte do filme, né? Mas como que esse salto acontece, né? E os 2 vão lá e pegam aquela ferramenta e começam a matar os 2 pais dela, sabe? Ali tem um gap que não se explica, você não consegue roteirizar aquilo e tornar aquilo crível. Então talvez esse aspecto mais sobrenatural dela de influência consiga preencher esse gap. Pra mim é meio isso. Olha, eu acompanho o Cunha pela terceira via. Eu acho, na verdade, se a gente pegar um casal de amigos que sofreu um término e a gente perguntar para um ou para o outro por que terminou, a gente vai ver que as pessoas têm visões totalmente diferentes sobre um mesmo acontecimento.
E eu realmente entendo que foi isso que aconteceu. Eu realmente acho que o Daniel acredita que a grande culpada e manipuladora é ela. Eu realmente acho que ela acha que foi levada para um mau caminho, que ela foi influenciada por aquela família. Eu realmente acho que existe essa estrutura, porque cada um deles tem uma perspectiva diferente, mas eu vou concordar com o Cunha. Tem algumas coisas ali que ficam um pouco inexplicáveis, né, gente? Quando você tem ali uma investigação, não tem como fugir. Eu fui levado, eu fui levada. Ninguém foi levada porque existiu premeditação. A partir do momento que você começa a fazer as coisas de forma premeditada, ninguém foi levado a nada. Desde planejar o crime, escolher o dia, montar a arma, levar até lá e dar o ok. Tudo isso são momentos em que o crime poderia ter sido barrado. E a partir do momento que todos eles seguem com o crime, eu entendo, a minha visão, de que estavam todos na mesma página. Se um levou mais ou o outro levou menos, levou mais... em termos de dominância, no fim das contas estava todo mundo na mesma página de vamos cometer o crime. E até por isso que eu acho que as sentenças são muito parecidas, né? Os quase 40 anos ali que os três pegaram. Agora, o que me choca, que talvez tenha sido o que o Cunha tentou colocar, ela é filha, né? Ainda que o Daniel tenha que ter tido muita frieza, e o Christian também, quem tinha ali um laço emocional com as vítimas era ela. Então, realmente, a relação dela com o crime choca muito mais. Ela era filha deles. A filha, entre aspas, protegida, a filha, entre aspas, como ela mesma coloca no tribunal, amada. Então, eu acho que tudo isso faz com que a gente tenda a culpá-la mais, talvez. Não sei, talvez seja assim que eu defina o meu sentimento, né? Eu esperava mais dela. Você foi levada, mas são seus pais, caramba. Sabe assim? Como assim? Eu não sabia pra onde eu tava indo, eu entrei no carro, eu tava muito maconhada. Porra, se todo mundo que tiver maconhado matar os pais, não sei o que será da PUC. Tô brincando. Mas assim, eu adoro a PUC, tá, gente? Gosto muito de lá. Mas enfim, o que eu quero dizer eu acho que a narrativa não se mantém. De ambas as partes, na verdade, de eu fui influenciado ou eu fui influenciada. E ao mesmo tempo que eu realmente acho que eles acreditam nisso. Então o meu veredito, depois de assistir tudo, é muito baseado numa outra série que tá no Amazon, o Investigação Criminal. Tem um episódio, acho que é o segundo, sobre o caso da Suzanne von Richthofen, e é muito legal, para quem se interessa. Lá a gente vai ver o policial e o perito e a delegada que atuaram no caso desde o dia 1, e eles trazem informações muito importantes. E até, Cunha, o que você falou, a delegada é categórica, ela diz, o Christian estava desesperado, foi o primeiro a entender que a casa tinha caído, né? Inclusive é por conta dele que eles são pegos, né? Porque ele compra uma moto com dólar, enfim. O Daniel sempre simpático, mas nervoso, e a Suzanne impassível o tempo inteiro. Nada penetra. Eu acho que é bem por aí, né? A história da Suzanne faz sentido, especialmente se a gente considerar que ela era uma criança extremamente blindada pelos pais, né? Então isso podia torná-la bastante suscetível às investidas de alguém como o Daniel, que ela pinta, né? E é mais fácil acreditar que aquilo pudesse ter sido motivado por dinheiro do que por amor descontrolado. O Cunha falou isso, eu concordo com ele. Eu tenho a impressão que no fim, até pelo que a Paulinha comentou com a gente do depoimento da delegada, realmente foi a Suzanne quem acabou conseguindo manipular os dois. Mas com certeza eles viram uma chance de ganhar dinheiro, né? Então não é à toa, como a Paulinha falou de novo, que os três foram condenados de maneira tão parecida. Foi bom você ter trazido também essa questão aí do dinheiro, né? Que estava em jogo ali também. Eu não acho que as produções trouxeram isso, né? De uma forma... Não teve tanta importância nos dois filmes. E a gente sabe, né? Que aí, através das entrevistas, das notícias, isso foi muito citado. Né? Então eu estranhei bastante quando eu vi os dois filmes, assim, cara, mas só apareceu ali em um dos filmes só, mas não tava contido, e tem um peso muito forte, a gente sabe que tem, por isso que fica estranho, né? Eu acho que outro ponto estranho, se a gente pegar as literaturas de tribunal aí, dizem que não existe crime perfeito, né? Se você der uma pesquisadinha, estudar, né? Oi, Carlos Evandro, você vai ver que não tem crime perfeito, né? Sempre vai ter uma brecha aqui ou ali, mas me chama muito a atenção que a Suzanne von Richthofen, que falava 3, 4 línguas, né? Fala 3, 4 línguas, estudiosa, inteligente, meticulosa, né? Se foi de fato ela que premeditou, e eu acredito que tenha sido, tá?
tenha feito o crime em si de uma forma tão amadora. Porque chega a ser assustador, né, gente? A gente pegar... tá ali né, os dois atores, tá ali a Suzane com o Daniel ao lado, né? E o Andrés. E ela, eu não entrei em casa porque a porta estava entreaberta. Então eu achei melhor não entrar, pode ter tido alguma coisa. Pô, pelo amor de Deus. Se a porta tá entreaberta, cara, pega um taco, pega alguma coisa, vai ver o que aconteceu. Seus pais podem estar em perigo, seu cachorro... né? Pô, é sua casa, não é? A porta tá entreaberta, então nem vou entrar, e pra mim já começa estranho aí. E me incomoda muito, gente, mas me incomoda muito, a Paulinha já vai me complementar também, que, cara, é mal feita essa cena, né, no começo, e aí eu ainda vi 2 filmes na sequência, vi essa cena de novo, o policial chegando, a cara deles ali na porta, aí o cara entra e pum, tá ali a cama. Putz, você podia trabalhar isso de tantas formas e colocar a gente dentro de um filme com uma atenção muito maior, que a impressão que eu tive, né, até pelo crime em si, vamos dar uma maneirada pra não ser algo muito pesado e de repente toda a família poder assistir, sabe? Eu acho que eles deram uma suavizada de uma forma geral ali. Mas, como veredito, eu coloco muito isso. Uma mente diabólica, né? E de certa forma brilhante da Suzane poderia ter no final algo mais interessante, né? Como é que é a cena do crime? Vamos espalhar uns papéis por aí, espalhar o dinheiro pra parecer que é furto, né? E aí acabou, sabe? E aí é paulada mesmo, sangue e tal, acabou, tipo um negócio tão fácil de você ver que essa história ela não vai funcionar. Você tem uma câmera ali, você consegue ver os carros que circularam ali. Cara, circula um segundo carro, sabe? Dá mais pista falsa, constrói um pouco melhor essa história. Então essa construção da história é o que me chama a atenção. É uma coisa que pra mim não para muito em pé, né? Se é um negócio tão premeditado e tão calculado, por que ele foi tão mal feito? Será que de fato, até que ponto a Suzane tá protagonizando isso? Até que ponto os irmãos Cravinhos estavam lá, né? Isso, você que gosta, né, Paulinha, de confrontar as versões, não ficou um pouco estranho pra você, cara? Olha, com certeza ficou, mas uma coisa que eu vi ali nas minhas pesquisas e que eu concordo com você, não aparece nos filmes, é justamente essa coisa um pouco pueril da construção da cena de crime deles. O perito, ele fala que nos primeiros 10 minutos de cena, eles já observaram uma série de discrepâncias, né? Então, exatamente o que você citou, Rê. Ele até brinca, ele fala que ao longo depois da investigação, eles descobrem que a Suzane conta pra eles que eles se prepararam pra noite do crime assistindo CSI. E eles dão risada, porque eles fazem o quê? Eles colocam meia na cabeça, né, pra não cair cabelo, colocam luva pra não deixar digital. E o perito diz, não teria problema algum eu achar a digital dela ou do Daniel na casa, porque eles estavam sempre lá. Qual foi o problema? O problema é que eles usaram o saco de lixo da casa, que ficava num lugar guardado específico na despensa, e que só quem morava lá podia ter usado aquele saco de lixo para colocar o negócio do crime. A jarra de água que tinha sido usado para molhar a toalha que vai na boca da Marisa, enfim, a jarra de água estava no criado mudo sem copo. Na hora a delegada sacou, essa jarra veio depois. É a jarra da casa. Então tem uma série de coisas que vão contando para os peritos que aquele crime, aquilo ali foi ensaiado, digamos assim. E nada disso aparece nos filmes. E eu concordo com você, Rê. A gente acaba perdendo um pouco dessa informação mesmo, que serviria para ir completando algumas lacunas. Porque a partir do momento que a gente entende que teve todos esses passos naquela noite, a gente passa também a entender o quanto eles estavam convencidos e tranquilos de que aquele crime tinha que acontecer. Porque na versão da Suzane, no O Menino que Matou Meus Pais, ela relata que enquanto eles estão lá cometendo o crime, ela está fora de si pela casa, né? E aparentemente, se você ouve a história dos peritos criminais, parece que não foi bem assim. Pela própria história que é contada, né? Pelo que eles enxergam da cena do crime. Então, eu concordo com vocês. Eu acho que o foco dos filmes era falar da motivação. Então, a gente sai dos filmes tentando entender quem é que decidiu matar Manfred e Marisa. Foram eles pelo dinheiro ou foi ela por cansar-se de uma prisão que não permitia que ela vivesse o amor da vida dela? Esse é o foco. Mas a verdade é, e aí, o que aconteceu naquela noite? A gente também não fica sabendo. Eu acho que os filmes pecam um pouco nesse sentido.
Muito bem, meus queridos, vamos de notinhas? Quero saber aqui de 0 a 100 quantas poltronas amarelas vocês dão para A Menina que Matou os Pais e para O Menino que Matou Meus Pais. Vamos de notas separadas e no final a gente faz uma média geral somando as 8 e dividindo por 8. Conta pra gente aí, Cunha. Muito bem, pessoal. Como eu falei, né, também na abertura do programa, eu não esperava muito desses filmes, né, especialmente aí, considerando os dois, acaba sendo algo muito objetivo, às vezes até objetivo demais, né, aí como a gente trouxe no programa, mas pra mim funcionou, né, uma boa edição, e especialmente o trabalho dos atores é muito legal. E uma produção que te leva a pesquisar mais sobre um caso é muito interessante. Ela já ter causado isso na audiência é muito legal. Então, olhando para os dois filmes aqui, o filme da Menina, eu vou com 80 poltronas amarelas, né? A gente tem ali um destaque muito maior para Carla. O filme ele é muito mais intenso também, ele funciona de uma maneira muito mais interessante, mas o outro filme do Menino, eu vou ali com 70 poltronas amarelas, justamente por a gente ter ali o personagem dela que é tão mais, entre aspas, interessante na primeira produção. Então no filme do Menino isso não acontece da mesma forma. 80, 70 poltronas amarelas. Pelo ineditismo da proposta, né, e pelas atuações, eu dou pro Menino uma nota um pouco melhor. Eu dou 68 poltronas amarelas. E para a Menina eu dou 65 poltronas amarelas. Vamos lá, né? Recapitulando que O Menino que Matou Meus Pais é a versão, né, que a Suzane conta no tribunal. E A Menina que Matou os Pais é a versão que o Daniel Cravinhos conta no tribunal com a Carla Dias Psycho, tá? Então, o filme com a Carla Dias boazinha, né, que é O Menino que Matou os Meus Pais, portanto ela tá puritana, boazinha, é mais leve, é mais suave, é menos interessante. Eu deixo ele com 60 poltronas amarelas. O outro eu acho um filme um pouquinho mais inventivo, mais criativo, mais completo e que tem mais sinergia com o caso Richthofen. Então eu deixo ele com 70 poltronas amarelas. Olha, não tem como ser diferente. Eu acho que todos nós tivemos impressões muito parecidas. Então, para O Menino que Matou Meus Pais, eu vou deixar 64 poltronas amarelas. E para A Menina que Matou os Pais, eu vou deixar 70 poltronas amarelas. Muito bem, então se a gente pegar a dose dupla aqui do caso Richthofen, A Menina e o Menino, ficamos com a média de 68 poltronas amarelas. Muito bem, minha gente, quero pedir para vocês rapidinho, praticamente um tweet, um motivo, um incentivo de cada um, para quem ainda não viu, ir lá na Prime Video, conferir essa sessão dupla, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Conta pra gente aí, Paulinha. Olha, eu vou roubar o motivo do Sansa. Não tem como não gostar de um Você Decide, anos 90, na veia. Tem que assistir pra dizer, e aí, o que você decidiu? Eu vou dar um RT aqui na Paulinha por essa experiência de juntar os dois filmes e costurando, ver o que tem de um no outro e tudo mais para chegar numa conclusão. É bem diferente. Olha, eu vou citar Ilana Casoy e Rafael Montes, roteiristas aqui desse filme, né, reeditando a parceria de muito sucesso em Bom Dia Verônica, lá na Netflix. Parece que trabalharam juntos, né? No caso Nardoni, também muito interessante e triste, né? Mas eles têm uma mão muito boa, né? Então, tudo que vem deles, a gente já coloca uma lupa, já fica atento, eu acho que é por isso que você tem que assistir Dose Dupla dos Richthofen. E você, Cunha, conta pra gente. Bom, gente, pra mim, sendo altamente objetivo, simplesmente a coragem de pôr dois pontos de vista distintos em duas produções separadas. Só por essa ousadia, já vale conferir. E é isso aí, minha gente. Olha, como tudo que é bom passa voando, igual era o plano do filme, a gente vai ficando por aqui, sempre lembrando que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta que lá vem spoiler pra você escutar aí, degustando um delicioso frappuccino de matcha, como faz o Cunha, investigando mistérios da humanidade, como faz a Paulinha, ou se aglomerando em lan houses para maratonas na madrugada de Minecraft regadas a muito todinho, como faz o nosso Marcudo. Valeu, molecada. Valeu, gente. Mais uma vez foi excelente. Adorei estar aqui com vocês e até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Meus queridos, valeu demais gravar esse programa inusitado, falando de duas produções, né, sobre dois pontos de vista aí distintos. E fico muito feliz que o cinema brasileiro está começando, né, a enxergar também esse tipo de história, né, como algo possível.
Então, aqui eu gostaria até de lembrar também que tá vindo aí para o ano que vem a série da HBO sobre a Daniela Pérez, né? Então parece que tem um mercado novo aí surgindo, isso é muito legal. Não tem como a gente não comemorar aqui, por mais, né, pelo teor que essas obras têm, a gente vê o nosso cinema encontrando aí também uma outra via. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Cunha. Obrigado, Marcudo. Obrigado, Paulinha. Obrigado você que ouviu a gente até aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau. Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta Que Lá Vem Spoiler e aí escreve o que vocês estão achando. Beijão.